Aos que receberem esse vídeo e não me conheçam, eu sou o Tenente Coronel Flávio Kaufmann, sou veterano da Força Aérea Brasileira, segunda geração da família na FAB e com muito orgulho piloto de caça. Sejam muito bem-vindos ao canal Porquê News. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe com o máximo de pessoas e grupos para nos ajudar a crescer o canal. Hoje eu trago um tema para discutir que é a espinha dorsal da nossa atividade como militares, né? Que é a disciplina. E eu gostaria de iniciar com uma frase de um coronel do Exército, Coronel Marcelo Oliveira Lopes Serrano, que eu li recentemente, né? Onde ele diz que a obediência, manifestação explícita da disciplina e base fundamental das Forças Armadas, não pode ser cega, irrefletida e existente. Ela precisa acordar-se com o acatamento dos valores basilares que a legitimam. Caso contrário, corre o risco de desvirtuar-se, transformando-se em subserviência, ou seja, em simples submissão de uma pessoa à vontade da outra. O soldado que assassina o rei, ele é um traidor ou não é? Nem sempre. Se o rei está louco e pretende queimar a cidade inteira, traição maior à pátria seria não fazer, né? Respondendo essa pergunta metafórica de um jovem amigo, essa foi a conclusão que eu cheguei sobre um personagem daquela série Game of Thrones, que era o Jaime Lannister, o Matador de Reis, né? Uma série de enorme sucesso na TV recentemente, né? No Brasil moderno, esse regicida, né, ele teria problemas em descumprir a ordem real, de queimar todo mundo. Pois se a obediência hierárquica, quando a ordem é manifestadamente ilegal, é, à luz do direito civil, fator excludente de culpabilidade, o mesmo se aplica no caso militar. Nesse caso, de acordo com o Código Penal Militar, a obediência deve ser absoluta. Nunca relativa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que forças poderiam, então, contrabalançar tamanho poder de um comandante, no caso de uma ordem inconstitucional? Bem, o aviador e escritor Saint-Exupéry começa a responder a questão quando sentencia que a autoridade repousa na razão. Quer ser obedecida? Dê ordens razoáveis. Mas o que seria a razoabilidade numa ordem, né? Por exemplo, qual a razoabilidade em comandar cargas de infantaria morro acima contra um inimigo entrincheirado e mais bem armado, como fizeram os comandantes italianos na frente alpina, em 1916, provocando a morte de mais de 500 mil soldados? Ou na decisão de Leônidas, de Esparta, de combater até a morte nas Termópilas, contando com 300 bravos contra um inimigo que escurecia o céu com a quantidade de suas flechas? E a resposta é que as ordens acima, cuja racionalidade poderia ser facilmente questionada, cumpriam razões da pátria e que, como tal, se sobrepõe de ordem pessoal. No entanto, se não há limite para a extensão de uma ordem, que pode então requerer até mesmo o sacrifício da própria vida, há, por outro lado, claros limites no que se refere à sua razoabilidade. Na maior parte das vezes, não há o que raciocinar, já que o comandante e o comandado, por formação, deverão estar sempre, ambos, alinhados com os interesses da Constituição e da pátria. Mas o que fazer em caso de dúvida? Como identificar se as razões do comando se coadunam com as da pátria, e não apenas com as que atendem exclusivamente ao projeto político de algum grupo que temporariamente detém o poder? Bem, essa dúvida assaltava a mente dos oficiais do 2º e do 10º Grupo de Aviação, o SAR, na base aérea de Cumbica, quando, ao estourar a Revolução de 31 de março de 1964, o comandante do esquadrão, Ari Caldeira, se declarou a favor do governo comunista de Jango Goulart. Na mesma tarde, frente a esse mesmo dilema, estavam os oficiais da base aérea de Santa Cruz, pois o comandante da base, o brigadeiro Rui Moreira Lima, já vinha se declarando havia um bom tempo favorável ao projeto comunista do Jango e Francisco Julião. Cumprir a ordem do governador Brizola de que os sargentos matassem seus oficiais, como eu mesmo ainda, garoto, ouvi no rádio de pilha, ou romper com a legalidade e prender os comandantes comunistas fazendo valer a vontade da maioria da sociedade? Bem, nesses casos que se configuram num dilema enunciado anteriormente por Samuel Huntington, deve-se buscar apoio na ética e nos valores morais, que representam a expressão dos valores castrenses intangíveis. Aquele mesmo conjunto de valores que são desenvolvidos no início da carreira e que tornam o militar um ser de consciência moral, e que devem acompanhá-lo durante todo o decorrer de sua vida. Explico melhor. Sendo a hierarquia e a disciplina os dois pilares básicos em que se apoiam as Forças Armadas, uma decorrência lógica é o fato de que, entre dois militares, seja sempre possível afirmar a existência de uma distinção hierárquica entre eles. Um deles é superior ao outro. A disciplina é que produz em ambos o acatamento dessa condição. Um comanda e o outro é comandado. E mesmo que é comandado, também exerce o comando em seu nível sobre outros comandados. Fazendo uma extrapolação, o comandante dos comandantes máximos é o governo, um órgão transitório de administração, eleito pela maioria, que deve estar a serviço do Estado, agente político que representa a sociedade territorialmente estabelecida e politicamente organizada. O problema passa a ocorrer quando os interesses desse governo estiverem em desalinho com os interesses do Estado ou da sociedade, a pátria. E nessa condição, a herança cultural, a ética e os valores morais, filtrados pelo pensamento crítico, podem ser os únicos parâmetros válidos para medir a razoabilidade de uma ordem. Parece sopa de letra, não é isso? Pois aí vão dois cases, como gostam os mais acadêmicos, sobre o papel das Forças Armadas. Mas, por favor, não espere respostas prontas, pois os casos são contemporâneos e, como tal, dinâmicos, né? A Venezuela, quando lá estive como cadete em 1975, competindo no Festival Olímpico, estava incluindo entre os países mais ricos e culturalmente mais avançados da América Latina. A partir da ascensão de Hugo Chávez e a implantação de uma ditadura socialista, posteriormente respaldada pelas urnas, num processo sob intensa suspeição, a elite intelectual e econômica nacional se transferiu quase toda para a América do Norte. A partir daí, a compra da maioria dos eleitores nas camadas mais simples da população passou a ser feita progressivamente através de programas sociais de distribuição de renda.
O absenteísmo inicial da cúpula das Forças Armadas, frente ao dilema moral que se apresentava, foi imediatamente sobrepujado por um processo de renovação dos rankings nunca antes ocorrido. Como resultado, em pouco tempo, jovens oficiais, cooptados pelos socialistas, já ocupavam os principais postos de comando. O credo comunista, inspirado por Cuba, professado por um judiciário ativista, permitiu um sem número de mudanças na Constituição, que deram ao bolivarianismo um enorme poder sobre o Estado. Como em toda experiência comunista, hoje a Venezuela, que conta com imensas reservas de petróleo, vive o desabastecimento e a miséria econômica. Seus meios de comunicação estão amordaçados e mesmo o jornalismo internacional livre sofre constante perseguição do governo. A cultura nacional foi toda comprada a favor do socialismo. Iniciando com um programa de importação de médicos cubanos, o país conta hoje com mais de 6 mil consultores cubanos remunerados, comandando diversas instituições, entre elas as Forças Armadas. Além de uma bem equipada Guarda Nacional, os cubanos montaram grupos civis armados, chamados coletivos, que só atendem ao comando dos próprios chefes cubanos. Esses grupos, conforme fartamente documentado em vídeos da internet, eles têm atirados nos manifestantes com munição real, pasmem, juntamente com as tropas do exército venezuelano. Não há mais qualquer dilema entre os soldados venezuelanos. Eles foram vencidos e hoje servem a seus tiranos. Por aqui, nos governos de esquerda, foram assaltados os cofres públicos. O Congresso vem sendo comprado com emendas parlamentares. As instituições sofrem aparelhamento. Foi criada uma Guarda Nacional. A política externa foi desvirtuada. Os eleitores pobres foram comprados com Bolsa Família. Foi instituída a racialização da sociedade e a identidade de gênero. Eliminada a meritocracia, oficializada a corrupção, liberada a baderna e a invasão de propriedades, feitos investimentos desastrosos em Cuba, Angola e Bolívia e trazidos, anteriormente, os indefectíveis médicos cubanos em regime de servidão. A mídia tradicional, com poucas exceções, foi silenciosa com o uso de verbas públicas, ao ponto de até mesmo, pasme, vir a apoiar uma censura do bem. E assim a liberdade de expressão na internet já se vê ameaçada atualmente por uma lei de censura prévia. Quantos dedos tem aqui? Lembra-se do Grande Irmão, de George Orwell, 1984, e de sua verdade incontestável? Após um pequeno hiato de 4 anos no regime liberal, de um governo liberal castigado diuturnamente pela mídia, sem, no entanto, sequer cogitar qualquer tipo de censura, há, hoje, assuntos proibidos. O direito de propriedade foi relativizado e há brasileiros presos sem o devido processo legal. Juízes do Supremo Tribunal Federal ultrapassam em muito suas atribuições constitucionais e mandam no país, silenciando antagonistas e utilizando a Polícia Federal como instrumento político, sob a vista grossa das lideranças do Congresso Nacional e da Corte de Justiça mais antiga do país, o Superior Tribunal Militar, que possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. As Forças Armadas, como Pôncio Pilatos, se abstiveram publicamente, mesmo após terem atestado, por escrito, a falta de confiabilidade do processo eleitoral. E hoje prestam continência a um comandante supremo que as despreza e que não reúne os valores morais exigidos para o cargo. Com a volta de Lula, inúmeros fatos do dia a dia mostram a progressiva comunização do regime. Muito embora, se analisarmos a cultura nacional e a ideologia da maioria da população, veremos que os valores da sociedade continuam sendo religiosos, liberais e democráticos. E essa rota certamente nos colocará em pouco tempo frente a um renovado dilema, como cidadãos e militares, já que, conforme dizia o general Osório, herói de Tuiuti, a farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Estamos preparados intelectualmente para enfrentar esse dilema moral? A lealdade das Forças Armadas ao presidente, que é o comandante em chefe, é mais ou menos importante que a lealdade à Constituição? Você, militar, concorda em deixar esse legado político que vem sendo gestado? Acha que isso é problema de terceiros e não seu? Está conformado em ter seus filhos e netos vivendo futuramente sob um regime sem liberdade de expressão de credo e de imprensa? Seus parentes e amigos são favoráveis ao comunismo? Seu comandante imediato concorda com esse estado de coisas? Bem, são perguntas que devem ser feitas, né? O bom soldado não é de modo algum aquele que empunha a baioneta cega. É o que pensa, pondera e age de acordo com os valores morais da sociedade que jurou defender. Aqueles oficiais de 1964, de Cumbica e Santa Cruz, por convicção do mais puro dever, terminaram por arrostar os comandantes que violaram os princípios basilares de onde deriva a autoridade. Pois, como dizia aquele velho e honrado general, na carreira das armas não se prestam continências, honras e obediência ao homem, mas aos galões que ele porta. Obrigado, amigos, e um forte abraço. Bom, reduzir uma palavra em uma sentença, a administração Bolsonaro não interferiu na administração dos Correios. Fez aquilo que são as boas práticas administrativas. Né? Agora, o que a gente vê dentro dos governos de esquerda, vamos aqui, não é só o Lula, teve Dilma também, que usou os Correios como cabo eleitoral, também teve um problema com a previdência dos funcionários do Correio naquela época. Os Correios eram usados como distribuição de propaganda eleitoral, muito antecipada, de uma maneira descarada, e os próprios funcionários do Correio eram usados também, usavam o seu tempo de trabalho para distribuir não somente cartas, mas também material de propaganda. Então, essas estatais todas, não é só o Correio, as estatais todas, elas têm uma função. Elas são menos monitoradas pelo Tribunal de Contas da União, porque tem um caixa mais livre, um caixa que deveria ser um caixa operacional da empresa. Mas o que acontece quando você tem o Estado dono dessa empresa, ou uma influência desproporcional, assimétrica, dentro dos conselhos, nomeação de diretores e tudo mais, o que acontece? O uso desse caixa passa a ser um uso político. Então, as empresas estatais, elas são usadas pela esquerda como uso político, como manutenção da esquerda no poder. Além disso, como desvio de função absoluta, ou seja, corrupção mesmo, enriquecimento ilícito de vários partícipes. Então, as estatais têm sido usadas sistematicamente, e mais uma vez, o governo Lula está provando isso. Está provando que as estatais são usadas para
o grande arranjo político da esquerda. E a questão dos funcionários, a questão do serviço público, isso aí é secundário, terceiro, aliás, nem é discutido. As empresas estatais são completamente esgarçadas quando está na mão da esquerda. Por isso que, como o Constantino falou, para que ter as empresas estatais? Para quê? Aí já levantei esse caso com vários funcionários do Correio que estavam presentes em comissão. E a minha argumentação era o seguinte: se por acaso desregulamentar, como o Jorge Serrão está propondo aqui, eu concordo absolutamente, se desregulamentar o setor, permitir uma competição livre e absoluta em todos os serviços de Correio, e depois privatizar, com a entrada de novas empresas que venham prestar esse serviço de Correios em todo o Brasil, isso vai melhorar a situação dos funcionários dos Correios ou vai piorar? Essa é a grande questão. É óbvio que eles falam, puxa, vai melhorar, é verdade, porque vai ter mais oferta, mais oportunidades fazendo aquele mesmo serviço. Então, do ponto de vista de empregatício, de todos aqueles que provêm serviço dentro dos Correios, é muito melhor privatizar e desregulamentar, ter várias empresas competindo, fazendo a distribuição de cartas da maneira que lhe convier. Agora, esse é o ponto de vista da questão do trabalho, né, do trabalho daqueles que trabalham nos Correios. E o serviço para o consumidor final? É melhor ou tem mais opções? Ou é melhor ter uma opção só no seu leque de possibilidade de poder enviar uma carta ou uma remessa? É melhor você ter mais opções. Então, para o consumidor final, também é melhor. Então você fica pensando, poxa, então para quem que é bom você ter um monopólio estatal controlado por um governo que assume toda essa máquina? Só para o governo. E só para o governo que interfere. Givanda Federal chegou ao limite. Hoje você vai ver tudo o que ele tinha para falar, sem papa na língua. Hoje o tema tá quente. Givanda Federal finalmente explodiu e abriu o jogo sobre tudo o que estava entalado na garganta dele. Você não vai querer perder essa. Vamos para o vídeo. E cadê o presidente do Senado que não fala nada? Tem gente falando, mas o presidente do Senado uma hora vai fazer. Não vai fazer nada, porque é omisso, covarde, tô de saco cheio de ver dois presidentes da Câmara e do Senado calado. Se nós, deputados, levantassem a nossa voz em conjunto contra o presidente Arthur Lira e o presidente do Senado, não seria assim. Tem uns aqui que trocado por esterco é caro. Então assim, ou fumaram uma maconha, ou tomaram um chá de cogumelo, ou os dois, porque só deve viver doidão, pô. Mas eu me arrependo de ter votado no presidente Arthur Lira. E já aviso ao PL, não irei votar em candidato algum a presidente que ficou calado esses 2 anos contra essas decisões arbitrárias de ministro do STF. Não voto, nem que seja do PL. Hoje em dia não se pode chamar mais um ladrão de ladrão, um corrupto de corrupto. Que em 20 anos de Polícia Federal eu nunca vi a Polícia Federal ser tão aparelhada, a começar pelo seu diretor-geral, que é um petista. Passaram 4 anos chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida e eu não vi a Polícia Federal intimar nenhum deputado do PT, só o PSB. Bem, primeiro nós sabemos que o sistema prisional brasileiro é a terceira maior população carcerária do mundo, 832 mil pessoas presas, e sabemos que é uma situação de superlotação e absolutamente precária, vulnerável, violenta e desumana. O próprio STF reconheceu isso ano passado, identificando o sistema carcerário como um estado de coisas inconstitucionais, violações cotidianas de direitos fundamentais. Bem, 95% das pessoas que saíram temporariamente retornaram de maneira regular, ou seja, 5% de fato não voltaram de forma regular. Então tem um projeto que vai mudar drasticamente a estrutura do sistema prisional, baseado em 5% dos casos, sem nenhum estudo fazendo uma relação destes casos com o aumento de criminalidade. Aqui vale fazer um bom debate. Óbvio, existem exemplos que são tristes e trágicos. Isso precisa ser dito. Ninguém aqui quer defender a criminalidade. Só que você não muda uma legislação, você não muda a lógica penal baseado em casos, por mais tristes que eles sejam. Você precisa pensar o sistema como um todo. E não há nenhum estudo que comprova que esses 5% que não voltam ou demoram a voltar, que isso está impactando de fato no aumento da criminalidade no Brasil. Eu quero pontuar sobre alguns assuntos, ser breve também, devido ao meu tempo. Queria eu ter o tempo de liderança também, igual o pastor tem, mas não tenho liderança nem em casa, mas fazer o quê? Eu quero falar fim da saída temporária. Eu até concordo com a bandeira do pastor, ele é contra. Eu pergunto qual a dificuldade da lei prever que o preso cumpra sua pena, o criminoso cumpra sua pena. Nós tivemos casos no Brasil de assassina dos pais sair, saidinha dia dos pais. Então é um absurdo, é uma vergonha falar isso aí em outros países sérios. Eu quero falar também, eu acho muito importante, sobre aquela ocorrência de Varginha. Me manifestei várias vezes e quero me manifestar aqui na comissão. A Polícia Federal viu uma matéria, até me ligaram e me falaram de uma matéria no programa Fantástico, e eu fiz questão de assistir no horário alternativo a matéria para poder me inteirar das reclamações. A Polícia Federal indiciou 40 policiais, entre policiais rodoviários federais e policiais militares. Diz que o que eu fiquei mais surpreso, mais revoltado, foi a fala no inquérito de que todos os policiais que ali estiveram estavam imbuídos da vontade de matar. Isso é uma falácia, uma aberração. O policial foi lá cumprir a missão dele. Mas eu sou obrigado a dizer aqui, eu gargalhei, me diverti, até pensar que eu estava assistindo um filme da Netflix, mas não era a matéria do Fantástico. Quando a reportagem começou a mostrar a simulação dos presos fugindo pro fundo, pra piscina, fugindo pros cômodos, um subiu na casa, e a PRF e o BOP sapecando. É muito divertido, porque aqueles caras, aquele tipo de vagabundo são os mesmos que subjugam cidades, explodem metade de um quarteirão, explodem agências bancárias, eles colocam reféns em cima do capô do veículo, em cima do teto do veículo, desfilam com esses reféns, saem em comboio, dando tiros de fuzis e metralhadoras pra cima, eles atiram em unidades policiais. Então é muito prazeroso, pra quem odeia bandido, você vê, mesmo que de forma simulada, bandidos fugindo, correndo pro fundo, desesperados, igual baratas, igual ratazanas, e entrando na bala. Então é importante que esses policiais recebam o incentivo e o apoio da população. Inclusive, não cabe falar aqui, mas tem um pedido de Pix para financiar a defesa desses policiais rodando. Eu peço que as pessoas se atentem a isso. Precisam de apoio, mataram bandidos. Esses criminosos iam humilhar pessoas, iam atirar em unidades policiais, iam matar pessoas. O plano era roubar 65 milhões de reais e foram contidos antes de agirem. Então parabéns a esses policiais. Eu peço que a Polícia Federal reveja. Mandar 40 peritos lá, pra que mandar 40 peritos pra ferrar com polícia? Pelo amor de Deus. Outra coisa que eu queria fazer, um pequeno comentário pra encerrar minha fala. Nós estamos falando aqui em 39.500, 40 mil mortes violentas no Brasil. Gente, lá na minha região,
tem morrido um tanto de vagabundo que não faz falta nem pra mãe, que diabo a sociedade. Então, desses 40 mil que morreram de forma violenta, eu sinto por pessoas igual o Sargento Gonçalves falou, que são pessoas de bem trabalhadeiras, mas tem uns aqui que trocado por esterco é caro. Trocado por esterco é caro. Só pra finalizar, 800 mil presos no Brasil. Deveria ter 2 milhões, que tem de vagabundo infernizando gente boa nas ruas, não tá no gibi. Presidente Lula, por favor, faça uma coisa que preste. Construa mais presídios pra enfiar em cana vagabundo que tá terrorizando o cidadão de bem. Muito obrigado. Força e honra, bandido bom, bandido morto. É uma pena o deputado do PSOL, o pastor da Shopee, ter ido embora. Porque eu queria questionar ele. Eu não consigo, é sincero mesmo, eu não consigo entender a cabeça de um parlamentar da esquerda. Porque eles defendem o desencarceramento. Eles dizem que o problema do nosso país é a quantidade de presos no presídio, de vagabundos que cometeram crimes. Ali ele diminui a situação de um assaltante. Assaltante é uma das piores espécies que existe no nosso país, que vai roubar, tirar, às vezes, uma vida por conta de um celular. Então eles defendem o desencarceramento, que bandido tem que estar solto. Mas na hora de votar para liberar um deputado que está preso por um crime que não existe, que é o crime de opinião, como o deputado Daniel Silveira, como o deputado Capitão Assunção, eles votam para prender. Então assim, ou fumaram uma maconha, ou tomaram um chá de cogumelo, os dois, porque só deve viver doidão, pô. Porque não é possível. Libera um traficante, libera um assaltante, mas o deputado que xingou o ministro do STF, xingou. Devido ao processo legal, indenização, primeira instância, faz lá o que tem que fazer pelo crime de injúria, calúnia, agora tá preso com voto de deputados da esquerda. Então assim, eu não consigo entender os caras. Então, eu quero parabenizar novamente aqui o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, que imediatamente foi em defesa do deputado Capitão Assunção, de um parlamentar, e aqui o deputado delegado Ramage foi intimado na Polícia Federal, já foi, eu não vi o presidente Lira falar nada, eu estou sendo agora, não vejo o presidente Lira falando nada. Então assim, eu me arrependo do meu voto, votei porque o partido falou que era o melhor candidato, mas eu me arrependo de ter votado no presidente Arthur Lira. E já aviso ao PL, não irei votar em candidato algum a presidente que ficou calado esses 2 anos contra essas decisões arbitrárias do ministro do STF. Não voto, nem que seja do PL. Eu vou olhar, falou alguma coisa contra? Se posicionou, porque se não tivesse posicionado, o meu voto para presidente da Câmara vai ser para alguém que levantou sua voz contra essas arbitrariedades que vem acontecendo. Só mais 30 segundos, presidente. Eu queria aqui repudiar a fala do ministro Gilmar Mendes contra os evangélicos. Ele disse numa entrevista, só mais 30 segundos, ele disse numa entrevista à Globo News que numa reunião lá no STF, um orador afirmou que existe uma narcomilícia evangélica no Rio de Janeiro. Ele afirmou que existe um acordo entre narcotraficantes, milicianos e uma rede evangélica. Dê o nome, ministro Gilmar Mendes. Quem é essa rede de evangélico? Quem é o pastor? Dê nome. Isso sim é uma acusação leviana, isso sim é um discurso de ódio contra os evangélicos. Então aqui o meu protesto e o meu repúdio à fala do ministro Gilmar Mendes, que quando a gente os critica é discurso de ódio. Agora atacar os evangélicos do nosso país, isso sim não é discurso de ódio. E cadê o presidente do Senado que não fala nada? Tem gente que fala, mas o presidente do Senado uma hora vai fazer. Não vai fazer nada, porque é omisso, covarde. Os nossos presidentes da casa aqui, pra me perseguir, pra fazer o que quiser, mas eu tô de saco cheio de ver 2 presidentes da Câmara e do Senado calados. Se nós, deputados, levantasse a nossa voz em conjunto contra o presidente Arthur Lira e o presidente do Senado, não seria assim. Mas fica um gato pingado, revoltado, com medo do Arthur Lira. Eu tô cansado aqui de ouvir. E eu sei disso. Aqui a gente faz uma pressão no governo e o Arthur Lira vai por trás para negociar cargo e emenda. Então assim, eu acho que nós todos deveríamos falar o que vem acontecendo aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente. Aqui no Brasil, hoje em dia, não se pode chamar mais um ladrão de ladrão, um corrupto de corrupto. Eu recebi ontem uma intimação da Polícia Federal para comparecer no dia 20 de março, às 14 horas, na Superintendência da Polícia Federal, para me explicar por que eu chamei o Lula de ladrão. Eu quero aqui, primeiro, informar aqui a Comissão de Segurança que em 20 anos de Polícia Federal eu nunca vi a Polícia Federal ser tão aparelhada, a começar pelo seu diretor-geral, que é um petista. Nunca vi a Polícia Federal tão aparelhada. Rasgaram o artigo 53 da Constituição Federal, não existe mais imunidade parlamentar, passaram 4 anos chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida, e eu não vi a Polícia Federal intimar nenhum deputado do PT, PSOL, PSB. Nenhum. Não vi nenhum. Quero dizer que se o objetivo é me intimidar, mexeram com o cara errado. Em 20 anos de polícia, sempre combati as organizações criminosas, sempre arrisquei minha vida subindo em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, PCC, então assim, vão intimidar o cara errado. Se o próprio vice-presidente da República disse que o Lula ia voltar à cena do crime, e hoje é vice-presidente, eu pergunto, que brasileiro acha que o Lula é honesto? Então dizer que eu vou repetir tudo o que eu disse na Polícia Federal, no Supremo, porque, na minha opinião, quem foi condenado por corrupção em 3 instâncias não é honesto e é ladrão sim. Dias em que o ministro da Justiça, aliás, esse hoje que acabei de citar, o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, dizia que nós precisamos humanizar os pequenos crimes. Mais do que é necessário, senador Pacheco, hoje é a segurança privada. Nós não temos efetivo. Então é o seguinte, pequenos crimes é o quê? É o sujeito que roubou uma televisão dentro da sua casa, você está pagando em 10 vezes, 20 vezes, ele levou um crime pequeno. Você não pode nem reclamar. A polícia não tem efetivo para ir buscar. A segurança privada hoje faz-se mais que necessário. Onde creches não tem segurança, não é efetivo de polícia. Nenhum governador, quase todos, tem a disposição de Jorginho, lá em Santa Catarina, de recrutar os aposentados da polícia. E hoje, quem tem filhos na escola, não estou falando de rico nem classe média não, todo e qualquer cidadão hoje tem uma lojinha, ele depende da segurança privada. E eu quero aqui hipotecar o meu apoio, o meu voto, porque vivo num país onde há um desmando, onde quem manda é o Comando Vermelho. Vive num país onde o PCC faz parte do sistema que governa o país, do espectro que governa o país. O PCC e o PCC é o crime organizado. O Comando Vermelho, que são cortejados pelo ministro. Um país onde
A segurança pública não existe. Veja, nós nunca vimos alguém fugir de presídio de segurança máxima. Há quantos anos Fernandinho Beiramar está preso? Há quantos anos Marcola está preso? Mas só foi assumir o ministro que, nesse lugar aí onde está o senador Pacheco, chamado Lewandowski, rasgou a Constituição, cuspiu na cara dos senadores, cortou meu microfone, quem estava falando era eu, para poder dar direitos políticos a Dilma. Quando se cospe na Constituição, o cidadão brasileiro não tem um índice de segurança. Quem sabe nós não necessitássemos da segurança privada, se as autoridades desse país, realmente justiça fosse justiça, democracia fosse democracia, mas hoje falar em democracia você é antidemocrático. E agora está um zum aí sobre o ministro Alexandre de Moraes ter usado o TSE para investigar bolsonaristas. Está nos jornais. E aí eu pergunto, esse homem não vai ser convocado nem para se explicar? Porque se dos três poderes, senhores que me ouvem, o Brasil que me ouvem, dos três poderes existentes na nação, o que mais tem poder é o Senado. Por quê? Esse homem não é convocado nem para dizer se errou, se acertou, se isso foi uma bobagem e não foi ele. Vai culpar alguém ou não, como Lula, né? Alguém que já morreu, para assumir? Ou nós vamos impeachment ele? É a pergunta que eu faço. É a pergunta que eu faço. Mas uma Suprema Corte, quando você anda na rua, eu não tenho andado em função da minha cirurgia, mas vejo nas redes sociais como essa casa é cobrada, como o Senado é cobrado por ser omisso. Omisso. Eu gostaria de dizer, senador Laércio, que eu vou voltar a falar hoje ainda, mas só para dizer àqueles que fazem a segurança privada nesse país, que necessário se faz mais que nunca, senadora Damares, senador Flávio Bolsonaro, a presença da segurança privada para aqueles que podem e os prefeitos possam lançar a mão disso além da guarda municipal, pelo menos para fazer a guarda das nossas crianças. Nós estamos vivendo calamidade pública na segurança, onde o bandido é coroado e glamorizado e o cidadão abandonado. Obrigado pelo seu relatório e certamente votarei a favor. Deixe nos comentários o que você acha sobre este assunto. Deixe seu like e compartilhe este vídeo.